Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim. A paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Denilson Neves, do canal Pastor Denilson Neves, Palavra da Vida. E hoje nós temos uma palavra para você. Venha conferir o assunto que nós estaremos hoje tratando. É de um versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, e do versículo... Vamos ler o versículo 17 e o versículo 18. É o versículo 18, nós estaremos focados nele aqui. Vamos ler o versículo 17 também, para nós compreendermos o que a palavra quer dizer para nós esta manhã. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam dentre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. É triste em a gente dizer tudo isso, mas infelizmente são as verdades da palavra de nosso Mestre. Eles se encontram em nosso meio, vivem no meio evangélico. Estes são, a maioria, os inimigos da cruz de Cristo. Como que uma pessoa se torna inimigo da cruz de Cristo? E se torna inimigo da cruz, não é inimigos de Jesus, não é inimigo da Bíblia, em parte, não é inimigo do que Jesus faz, dos milagres, não, eles não são inimigos de placas, de denominações, eles são simplesmente inimigos da cruz de Cristo. E o que a cruz de Cristo representa? A cruz de Cristo, ela representa a morte e o sacrifício. A cruz de Cristo, ela representa a renúncia, o abandono de tudo, das suas vontades, de pensamentos, de regras, de conceitos, de tudo, de tradições. A cruz de Cristo simboliza a entrega total, sacrificial, de nosso corpo, de nossa vida, de nossa alma, de nosso espírito, entregado na mão de Deus. Foi o que Jesus Cristo ele fez com a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então na cruz a gente vemos o que? A entrega, o abandono. Jesus ali foi tirado, a Bíblia diz, as suas túnicas, suas vestes foram tiradas. E ele sofreu a grande ignominia, quer dizer, a grande desonra, porque Cristo foi crucificado nu. Essa é a maior vergonha da cruz, da morte que Jesus passou pela cruz do Calvário. Vamos pensar bem, teve mais 2 ladrões com ele, sacrificado da mesma forma que Jesus foi. Mas porém Jesus foi sacrificado de forma diferente, porque Jesus sofreu a ignominia. A maior desonra para um judeu naquela época, para o mundo bíblico daquela época, era a nudez de uma pessoa. Quando se via a nudez de uma pessoa, grandes maldições eram lançadas sobre a vida daquela pessoa. E a Bíblia diz que Jesus foi despojado de suas vestes, tiraram dele as suas vestimentas. Ali sofreu a grande ignominia, porque ele estava crucificado. Mas muitos tem as imagens aí, tem, eu não sei o nome, esqueci o nome daquele fraldão lá, que eles colocam sobre Jesus crucificado na cruz para não mostrar vergonha, Então eles colocam aquela roupa, vou falar fraldão aqui na frente, que eu esqueci o nome, daquele negócio lá, coloca como se fosse um fraldão e Jesus crucificado na cruz, mas realmente, biblicamente, não foi daquela forma. Ele foi crucificado nu, com suas vergonhas para fora, crucificado pendurado, e todos que passavam viam a vergonha, lançava-se maldição sobre ele por causa da vergonha, porque a Bíblia diz: toda a injúria de todo mundo foram lançadas sobre ele. Essa é a grande questão. Jesus sofreu a maior das ignominias de todos os tempos e de toda a época.
época, lançado sobre a vida dele. Então a cruz de Cristo, ela simboliza o que? A entrega total, o abandono, a renúncia de várias coisas. E Paulo quis dizer assim, que até chorando, Paulo dizia em momentos, uma pessoa que chora, ele chora de tristeza. Por causa de quê? Porque aqueles que deveriam não ser inimigo da cruz, eram os que estão sendo. E Paulo estava com um profundo sentimento de tristeza por ser os próprios daqueles que pregam, que carregam a palavra de Deus, que sobem em cima de tribunas, que ministram, que faz a obra prosperamente, são aqueles que lutam contra a cruz de Cristo, contra a renúncia, contra a verdade, contra o abandono, contra a renúncia do mundo, o abandono do mundo, a entrega total de Deus. Jesus quer o coração. Eles pregam isso, tá bom, você está na igreja, tá bom demais. Isso aí, deixando que a pessoa faça da sua vida conforme o mundanismo e desagradando a Deus. E aí próprio ele se torna não só inimigo de Deus, da cruz, como também inimigo de Deus. Como diz a palavra, não sabeis, adúlteros e adúlteras, que a amizade do mundo é inimiga para com Deus? Porque todo aquele que se torna amigo do mundo, constitui-se. Sabe constituir? É você escrever assim, eu sou inimigo de Deus. Ele se torna inimigo de Deus. Então tem muitas pessoas se tornando inimigo de Deus, porque primeiro, ele está sendo inimigo da cruz de Cristo. E Paulo dizia em momentos de tristeza, chorando, dizia, eles são inimigos da cruz, eles estão no nosso meio, eles andam em nosso meio, mas não obedecem à palavra do Senhor. Eles seguem regras, eles seguem conceitos pastorais, eles preferem eu ter as suas opções ministeriais. Eu vou para aquela igreja porque lá eu me sinto bem. Como tem uma pessoa que se sente bem só numa igreja a qual ele se adequada com ela, a qual a igreja se adequada com ele. A igreja não proíbe, a igreja não exige, não corrige ele de viver mundaneamente. Esses são os pensamentos da pessoa, em procurar igrejas de suas próprias opções, fazer criar caminhos para si, para servir a Deus, de forma a qual ele se agrada a si mesmo, não agrada a Deus. Então a pessoa, lógico, fazendo isso, não se convertendo à palavra, a observar aqueles que andam realmente segundo a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo, ele vai se tornando o inimigo da cruz de Cristo, vai pregando contra a verdade, contra os bons costumes, a renúncia, vai dizendo, não tem nada a ver não, hoje a igreja se tornou, como o mundo é, não há diferença. As igrejas adotam para quê? Ter mais um membro sentado na cadeira, para ter mais um dizimista, para ter mais condições, para ter mais agrupamento, entendeu? Então nós devemos o quê? Sermos amigos da cruz. Amigos da cruz são aqueles que adotam, aqueles que vivem, aqueles que pregam, aqueles que incentivam, aqueles que lutam, aquele que mostra, para as pessoas observarem nós, que nós ainda somos amigos, nós defendemos a cruz, nós defendemos os direitos bíblicos, a verdade do sacrifício, a entrega total. Esta é a verdade que nós devemos viver. Por isso que eu sempre afirmo que às vezes a pessoa diz assim, eu vou na igreja, isso não é suficiente não. Isso não é só o suficiente a pessoa dizer que vai numa igreja, que participa de uma igreja, participa de um grupo, Então isso aí não é relevante. O mais importante é nós sabermos se nós ainda estamos vivendo da forma que Deus quer. Se nós observamos a verdade da palavra de Deus e a servimos e a seguimos, para não tornarmos um inimigo da cruz, um cristão inimigo da cruz. Aqueles que defendem que Jesus cura, que Jesus salva, Jesus faz maravilha, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus vai voltar, Jesus abre portas, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus faz maravilha, Jesus dá felicidade, Jesus dá paz. Eles pregam a prosperidade de Jesus, ele levanta do monturo necessitado, Jesus, ele faz brotar, faz chover chuva seródia na vida da pessoa, etc e tal. Então, tudo bem, eles pregam isso, vivem, pregam a sua
suas denominações, né, fortalece as suas denominações, é devoto às suas denominações, mas quando chega na hora da cruz, ele é um inimigo dela, ele não aceita, ele vira a cara, ele rejeita, ele critica, ele zomba, ele meneia a cabeça e não aceita, não é assim, não é verdade, meu pastor falou que pode, minha igreja, né, não proíbe. Então a pessoa se torna um inimigo, ele busca na Bíblia resposta para afugentar-se da verdade da palavra da cruz. Paulo disse: eles andam em nosso meio. Toma cuidado, eles não estão fora de nós, não estão lá no mundo andando, estão no meio evangelho. Esse monte, né, de denominações, temáticas que existe neste mundo, para o mundo afora, até mesmo aqui dentro da cidade de Campo Belo. Não que a minha denominação seja melhor que a ninguém, pelo contrário, nós estamos em grupos conforme as outras também, mas simplesmente não prego a placa da minha igreja, não anuncio propagandas sobre o nome do ministério, mas sim da palavra de Deus, é o que eu propago. Não estou visando benefícios materialistas para a minha vida, nem para o ministério. Não estou visando grupos, encher igrejas para mostrar para os outros igrejas. Não importo com isso. O importo é em que estamos ainda lutando em favor do Evangelho de Cristo, pregando a verdade da cruz para aqueles que querem realmente ainda ser um defensor do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu digo a você, né, que você venha fazer parte deste evangelho ainda. Não deixa esse evangelho ser extinguido no meio dessa geração que estão vivendo aí, né? A geração passada está indo embora. Aqueles que lutou, aqueles que viveram, aqueles que eram amigos da cruz, se possível eles iam até a morte com ela. Essas pessoas estão se acabando. A nova geração está surgindo aí com o evangelho fraco, com o evangelho que se torna inimigos da cruz e da verdade. Então nós temos que ainda reavivar esses bons conceitos em nosso meio e voltar a trazer à luz a verdade da palavra de Deus. Essa é a mensagem, né, que eu deixo nesse dia de hoje para você. E eu digo agora, neste momento, novamente, que você seja um amigo da cruz de Cristo. A paz do Senhor, até a próxima, se assim Deus nos permitir.